Olá, eu sou Gustavo Chapchap, CMO da JET, e agora começa mais um JET Talks. Nosso tema de hoje é como a Probel conseguiu triplicar suas vendas online em 90 dias. No encontro de hoje, vamos mostrar os pontos fundamentais para chegar nesse resultado e falar da importância da estratégia online em marcas tradicionais como a Probel. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de dividir esse tempo com um time de altíssimo nível. Hoje comigo estarão presentes Ricardo Pinto, CMO e Head de E-Commerce da Probel Colchões, responsável pelo reposicionamento da marca Probel e da implantação do canal de e-commerce. Rafael Ferrari, diretor da agência Sanders e autoridade em estratégias para growth de e-commerce. E Rodrigo Amaral, Head de Onboarding aqui na JET, especialista em e-commerce com mais de 15 anos de experiência em vendas e novos negócios. Antes de começar, gostaria de agradecer a presença de todos e a disposição em compartilhar um conteúdo que tenho certeza que vai ajudar muito a nossa audiência. É um case de sucesso que a gente tem muito orgulho de ter aqui na JET. Então, primeiramente, queria saudar o Ricardo Pinto, da Probel. Tudo bom, Ricardo? Obrigado pela presença. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Sabrina, Rafael e Rodrigo. Obrigado pelo convite para esse bate-papo. Eu sou o Ricardo Pinto e estou responsável pelo e-commerce da Probel. Vim para o grupo com projetos de reposicionamento da marca no mercado nacional e implantação do e-commerce. E de 2 meses para cá, eu estou fora do marketing e vou ficar somente com e-commerce devido ao grande resultado que a gente está obtendo agora. Show de bola, obrigado, Ricardo. Isso é sinal de que estamos no caminho certo, de digitalizar empresas tradicionais como a Probel, conseguir trazer essas marcas importantes para o digital. Eu queria também agradecer ao Rafael Ferrari. Rafael Ferrari é professor, vai ajudar a gente bastante aqui, vai esclarecer vários pontos. Rafael, obrigado pela presença. Queria que você se apresentasse aí para a nossa audiência. Fala aí, pessoal, tudo bom? Chape, obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade. Ricardo, prazerzão aí estar fazendo essa live com você também, como cliente aí, cara, assim, não tem preço pra gente. E é justamente isso, a nossa ideia hoje é mostrar justamente todos os desafios, né? Mais do que mostrar o desafio que a gente teve na camada do marketing, é mostrar o desafio que o próprio cliente teve internamente, né, cara? Porque todo mundo acaba vendo, né, os frutos, todo mundo vê o resultado, mas ninguém vê a dor, né? E isso vai ser muito, muito, muito bacana para quem estiver assistindo essa live hoje. Então, fico aí muito feliz em poder contribuir um pouquinho com essa galera aí. Show de bola. Agora, um cara que é nosso amigo aqui, que é interno, Rodrigo, é hora de você se apresentar. O Rodrigo é Head de Onboarding aqui da JET, ele está acompanhando esse projeto de perto e está ajudando bastante no sucesso desse projeto. Fala, pessoal. Obrigado, Gustavo. Valeu, pessoal. Eu acho que, assim, tudo isso que o Ricardo e o Rafael falou, e eu acho que logo no começo, acho que é muito importante. Esse trabalho em conjunto, eu acho que isso a gente vai mostrar também que não é somente a plataforma que entrega resultado, não é somente a agência que entrega resultado, não é somente o cliente que faz o resultado, mas um trabalho em equipe que efetivamente é que traz esse resultado, e é isso que a gente quer mostrar para todo mundo, que a gente quer bater um papo aqui e conversar a respeito disso. A gente já tem experiência bastante em vários projetos aqui, e esse é um projeto que particularmente me orgulho bastante. Uma empresa tradicional, vendendo colchão, não é nada fácil vender colchão na internet, então a gente conseguiu ter números bem expressivos aí para apresentar para todo mundo que quer digitalizar a empresa. Show de bola. Aproveitando o gancho que o Rodrigo trouxe aqui, eu queria, antes de entrar no tema principal, abrir com uma reflexão. A transformação digital, principalmente pós-pandemia, é assunto em quase 100% das empresas brasileiras e o aumento da relevância nas vendas online é visto como um caminho sem volta. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o crescimento e que vocês falassem um pouco como enxergam esse cenário no pós-pandemia. Eu queria começar com o Rafael. O Rafael tem vários clientes de e-commerce, acho que ele pode abrir esse tema para a gente. Você pode falar um pouquinho para a gente, Rafael? Claro, falo sim, cara, assim, eu vejo com muito bons olhos, né, eu tô vendo realmente aqui, assim, um crescimento muito grande na demanda das pessoas querendo tirar a loja do papel, né, mas mais importante do que trazer tudo isso, né, do que trazer essa visão, cara, levar para a galera e deixar muito claro que, assim, não é só, né, o negócio não é só você colocar uma loja online no ar, não é só você ir lá, achar que vai sair vendendo, colocar uma loja no ar, cara, não é isso, tem um monte de coisas que é importante, é a mesma coisa como a gente pensa em abrir um projeto no mundo físico.
você precisa se planejar, você precisa se preparar, você precisa conhecer a região que você vai atuar. A mesma coisa acontece aqui, né? E hoje, por mais que a gente está tendo esse crescimento, essa demanda toda, se os lojistas não se prepararem da maneira adequada, né? Se os lojistas eles não entenderem que é um caminho sem volta, o digital é um caminho que não volta mais, e é parte do negócio dele, né? Não é simplesmente um canal que você vai ter, porque tem muito ainda esse pensamento, não é só um canal que você vai ter que ter ali, que daqui a alguns anos ele vai virar. Cara, assim, já virou, a gente avançou pelo menos uns 5, 10 anos aqui com essa pandemia toda. Então é muito importante entender que ou você enxerga o e-commerce, né, realmente como parte do seu negócio de verdade, vinculado a tudo, cara, que você tem como negócio, ou alguém vai fazer isso por você, e eu não sei realmente quanto tempo que a pessoa vai ter no mundo digital. Então, eu vejo com muito bons olhos, sim, esse crescimento, mas mais importante do que a gente olhar esse crescimento é a gente conseguir levar para as pessoas os desafios que elas vão ter para poder se manter. Que é justamente isso que a gente está fazendo agora, cara. Eu acho que isso que a gente está trazendo aqui para essa galera, Chape, é justamente esse valor, sabe? É mostrar o desafio, a dificuldade que as pessoas vão ter para poder chegar lá, mas que é possível, que dá para crescer e que, cara, assim, o futuro depende delas quando a gente trata de e-commerce. Show de bola. Ricardo, você pode falar um pouquinho desse movimento para a gente? Você está acompanhando bem essa digitalização, né? Comentou um pouco que saiu do marketing e assumiu de fato essa cadeira do e-commerce. É muito bacana quando a gente vê empresas com DNA tradicional dando ênfase a áreas de inovação, né, e colocando cadeiras de inovação nas empresas. Acho que você desbravou isso aí, porque você fez pré-pandemia. Acho que a empresa deve te agradecer, né, de que chegou nesse momento preparada para esse ponto. Mas eu queria que você comentasse um pouco como você enxerga esse crescimento do digital aí dentro da Probel e também nesses fóruns, né? Você é uma pessoa muito bem relacionada, pode também colaborar com a gente com esses outros pontos. Chape, outro dia eu recebi um meme que perguntava quem acelerou a transformação digital na sua empresa. E as alternativas eram a equipe de TI, o CEO, CTO, a equipe de marketing ou o coronavírus, né? E é uma piada que, infelizmente, reflete muito bem o que aconteceu no mercado. E não falo apenas no comércio eletrônico, mas em todas as áreas, né? Quando começou a pandemia no Brasil, eu comentei com a minha equipe, quando a gente estava saindo de quarentena, e nós viveríamos a maior transformação digital desde o advento da internet. Mudariam relações de trabalho, tecnologia na educação, as relações pessoais, a forma de consumir lazer cultural, como música, cinema, teatro, até o mesmo futebol. E foi bem mais além, né? Nós viveremos uma nova era pós-pandemia. Infelizmente, para muitas empresas, foi necessário um cenário de guerra, né, para que as grandes mudanças ocorressem, né, como foram as grandes invenções e descobertas que as duas guerras, né, as duas grandes guerras trouxeram para a humanidade. Infelizmente, precisamos, né, em alguns momentos de situações de crise para sairmos do quadrado. Eu gostaria que não precisássemos desse tipo de incentivo, né, para que ocorressem as transformações. Mas muitas empresas fizeram suas transformações muito bem e muito antes da pandemia, e hoje surfam na crista da onda. Nós não fizemos tão bem assim a transformação, e nem tanto tempo antes, né? Apesar disso, a gente colheu bons frutos agora na pandemia. Mas eu vi ontem os números atualizados do final de junho, complementando o que o Rafa falou, que apontam um novo site por minuto no período da pandemia. Minha preocupação é qual a qualidade que subiram muitos desses sites, né, na correria, no desespero. Mais que faça com calma, tranquilo, ainda assim é muita coisa que se pensar. Não é simplesmente subir um site e vai deixar que ele vai vender sozinho, né? Se precisa de um tempo, tem que maturar, tem que resolver muita coisa, tem que passar por muitas dores, né? Falando aqui da Probel, o nosso e-commerce começou de verdade em agosto, né, de 2019. Tivemos antes, né, um período que a gente vai falar daqui a pouco de trevas, né? Mas tivemos um significativo crescimento nos meses seguintes e depois se estabilizou. Voltamos a ter um crescimento exponencial agora com a pandemia, né? Mesmo com a ótima perspectiva que a gente vinha, o crescimento após o lançamento em 2019, nós ainda não estávamos preparados para um grande salto, né? Faltava tecnologia, faltava braço, atenção da empresa mesmo, porque era uma empresa
tradicional, consolidado no mercado de varejo do comércio físico, né? Então o foco principal era esse, né? A gente estava começando aí no projeto, não era tão interessante. E a gente foi andando devagar, né? Com a pandemia, né, todos os olhos da empresa se voltaram para o e-commerce, que era praticamente a única fonte de receita, né? Foi a única fonte de receita nos 2 primeiros meses de quarentena, e essa tensão, né, com mais recursos, com prioridade de fabricação, com avanço de estoque para São Paulo, que foi muito importante, nos permitiram um ramp-up né, significativo, que colocou o canal de vendas em uma posição com muito mais atenção e recursos dentro da empresa. Agora, após essa experiência, né, sem volta, ainda precisamos melhorar muita coisa, principalmente no atendimento e no relacionamento com os clientes. Mas a gente está vivendo um caminho diferente, bom, com atenção e com ótimas perspectivas de crescimento. Show de bola. Eu acho que uma das coisas que você falou, estão surgindo muitas lojas, fiz várias perguntas esses dias, sobre plataforma, qual escolher, ferramentas, até assessorias. Eu sempre respondo a mesma coisa, né? Você tem que estar preparado para o sucesso, né? A maioria das coisas que a gente faz digitalmente hoje podem ser feitas de forma manual, né? Mas isso não é estar preparado para o sucesso. Pode ser um bom laboratório, mas do jeito que a demanda está aumentando, se de repente aumentar exponencialmente rápido, você pode queimar um canal que pode ser seu ganha-pão no futuro, né? Acho que ficou um entendimento de que o digital deixa de ser tendência para passar a ser pendência, né? Então, imagino que durante um tempo aí, usando um argumento, você era o patinho feio aí, agora você é o cisne, né? O protagonista da coisa, quem está todo mundo ouvindo, porque o faturamento de fato virou tudo para o e-commerce, porque existiu o e-commerce. Né, se de repente esse e-commerce não existisse, não daria tempo. Essa curva de aprendizado que foi no período de trevas que você comentou, não seria possível, né? Eu queria ouvir um pouquinho também sobre esse ponto do Rodrigo. O Rodrigo, como ele cuida da área de onboarding aqui, ele está passando por vários clientes, aumentou muito a demanda dele nesse tempo de pandemia, e principalmente a taxa de urgência dos clientes, né? A gente ouve, está todo mundo querendo tudo para ontem. Então, esse caminho sem volta também teve um aprendizado interno, né, Rodrigo? A gente teve que se estruturar, tem que estruturar seu time para poder absorver essa demanda. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Eu acho que antes de responder isso e falar um pouquinho disso, acho que eu queria enfatizar uma frase do Ricardo que acho que é importante. Não é só porque você colocou um site no ar que você acha que você vai vender. Então, tem uma preparação aí no caminho, e isso envolve tanto o trabalho do próprio cliente, né, no caso do Ricardo, da agência que você escolheu como sua parceira nesse processo para fazer esse desenvolvimento. E aí, por último, eu acho que justamente apoiando todos os lados, você tem aqui, especificamente dentro da JET, uma área que te dá esse caminho e esse apoio. E é justamente nisso que a gente coloca bastante os nossos esforços. Então, nos últimos 2 meses, a gente implementou mais lojas do que a gente implementou no semestre inteiro do ano passado. Ou seja, a gente fez 2 em 6. Então, eu acho que poucas... e se você não tem um time também que está preparado e que entende dessa necessidade, a gente não teria a capacidade de conseguir colocar tanto esforço e todos esses números para poder conseguir colocar tantas lojas no ar. E eu acho que outro número também relevante aí que o Ricardo comentou, que é justamente uma loja por minuto de pessoas que estão colocando, e a gente sabe que muitas dessas lojas estão entrando e estão indo para um caminho que precisa, de fato, um pouco mais adiante, eles vão precisar e vão entender que eles vão passar por processos aí que eles não conseguiram caminhar para fazer de uma maneira correta, e, consequentemente, eles podem se prejudicar e não atingir os resultados que a gente sempre busca. E uma coisa legal também, e aí também colocando o Ricardo, quando a gente começou a fazer o trabalho, ele sabe muito bem disso, muitas das coisas que a gente colocava e mostrava para ele, era sempre no sentido de organizar as atividades para ele poder conseguir atingir o objetivo. Claro, dentro de casa é muito difícil você, principalmente numa empresa tão tradicional como é a Probel, de conseguir entender que a gente precisa passar por todas essas etapas. Às vezes todo mundo acha que colocar um site no ar é simplesmente fazer uma loja, botar lá e segue o barco, não tem nenhuma necessidade. Você tem que ver cadastro, tem que ver pagamentos, tem que analisar qual o fornecedor
para você conseguir melhorar essa parte de pagamentos, para você conseguir entender qual é o principal produto que você vai colocar e como você vai criar essa árvore junto com a agência, junto com o parceiro, para você conseguir desenvolver. E uma plataforma também que consiga atender todas essas necessidades. Uma outra coisa importante que a gente identificou lá junto com o próprio Ricardo foi na hora que a gente teve a necessidade de modificar principalmente a integração que ele tinha no fornecedor, no integrador, a gente sempre apoiou, a gente passou todos os processos com ele, todos os momentos com ele, tanto com o Ricardo quanto com os fornecedores. Então, de novo, essa parceria, esse entendimento, você saber exatamente qual é o seu trabalho, e tem trabalho, né, acho que a gente também tem que falar, tem bastante trabalho do lado do cliente, tem muito trabalho do lado da plataforma também, deixar tudo pronto, deixar tudo funcionando, e caminhar com os melhores fornecedores nesse sentido, e claro, tem muito trabalho com a agência também para a gente poder desenvolver. Se tudo isso funciona legal, se tudo isso funciona bem, a gente consegue diminuir o tempo de implantação de um projeto, né, que geralmente demora aí entre 60 a 90 dias com qualidade, né, um projeto de qualidade, a gente consegue diminuir esse tempo e, consequentemente, você já consegue entrar num nível que você já consegue trazer resultados e, obviamente, trazendo receita e faturamento, receita e rentabilidade para o teu canal, especificamente. Show de bola. Eu acho que uma das coisas que o Rafael falou, acho que ficaram na minha cabeça, que é sobre comparar o digital com o físico, né? Da mesma forma que você tem que escolher um bom ponto no físico, fazer uma boa relação entre móveis, espaço, determinar o espaço dos vendedores, a jornada do cliente, no digital é a mesma coisa. Existe ainda um resquício daquilo de que tudo é fácil no digital, porque você consegue alcançar todo mundo de uma vez só. Eu queria continuar com o Ricardo. Eu entendo que tenha sido um desafio muito grande vender internamente esse projeto, né? Tanto a necessidade não só do investimento nos fornecedores, mas também a necessidade de montar uma equipe para tocar o e-commerce. Então, assim, eu queria saber que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo na Probel, né? Da apresentação do projeto, do convencimento dos principais executivos, do entendimento da necessidade de levar isso a sério, da mesma forma que seria a abertura de uma gama de lojas físicas, né? E também da paciência que você teve que pedir para eles nessa curva de aprendizado, nesse momento que o e-commerce estava iniciando e engatinhando aí na Probel. Bom, Chape, eu vou começar com uma confissão. Até pouco tempo, eu convivia bem pouco com a transformação digital, né? Com digital, com e-commerce. Acompanhava, sim, tudo que estava acontecendo, aplicava algumas tecnologias, né, nas empresas onde eu prestava assessoria, mas só comecei a vivenciar, né, diariamente há cerca de 2 anos, quando eu vim para a Probel. A minha especialização é marketing estratégico, né, e já tinha trabalhado com um dos CEOs da empresa há um tempo, e ele me buscou para fazer o reposicionamento da marca, e também que se eu topasse o desafio do e-commerce. E foi bem isso que eu vim fazer. Falando assim do nosso caso, ele reflete muito bem o que aconteceu e ainda acontece na maioria das empresas, né, que já estão consolidadas no comércio físico. As empresas é significante o projeto da loja do comércio físico, já tem uma estrutura toda montada para isso, né? E para voltar para o digital é bem mais difícil. Com o agravante que nós somos indústria. Então, nós estamos habituados, no comércio, o nosso comércio é B2B. Nós não tínhamos contato com o consumidor. É um processo diferente, né? Tudo é bem diferente. Então, nós tivemos essa dificuldade, né, internamente e também com alguns fornecedores. O comércio eletrônico na Probel surgiu em 2018, que foi o período das trevas, né, que eu comentei com vocês. Era um projeto não prioritário, né, com poucos recursos, com muita desconfiança de todos os setores da empresa, principalmente porque a cultura organizacional da empresa e todos os processos de fabricação e também os processos administrativos estavam muito bem consolidados no mercado B2B. Eles não tinham o hábito de entregar no consumidor final, de entregar produto por produto, de ter análise de risco, de ter uma transportadora, um gateway de frete. Tinha um vendedor para cuidar dos problemas ou do que acontecia com aquele cliente PJ. Né? Grandes volumes, entregar num só local, longos prazos de entrega, que é diferente, que a gente não tem isso no e-commerce, né?
e atendimento somente para assistência técnica e troca. Enfim, a empresa tinha um foco e trabalhava muito bem ele, que era o comércio físico. Quando nós entramos, com uma política que é adotada pela empresa de orçamento base zero, começamos assim com o e-commerce, com o mínimo de investimento para ir tentando galgar pouco a pouco e assim aumentar passo a passo. Nós começamos em 2 pessoas no e-commerce. Era eu, que não entendia praticamente nada de e-commerce, né, e meu foco estava no marketing estratégico, e tentando conduzir, né, gerir o e-commerce. E o analista de e-commerce que eu trouxe de São Paulo. Eu trouxe lá porque no Centro-Oeste nós tentamos encontrar profissionais dessa área. Acho que, se eu não me engano, as últimas vezes que a gente conversou, nem São Paulo está encontrando, né? Porque é um mercado bem aquecido. É uma escassez, é um mercado escasso. É uma escassez. É aqui para a região do Centro-Oeste, menos ainda, né? E ainda eu dividia meu tempo... Só para situar, Ricardo, se você puder falar que cidade você está? A gente está em Goiânia. Show. Eu estou em Goiânia, nós temos fábrica aqui em Goiânia, temos fábrica no interior de Mato Grosso do Sul, em Aparecida do Taboado, que atende São Paulo e a região sul e sudeste. Temos em Campina Grande, para o Nordeste, e em Cuiabá, também parte do Centro-Oeste. Eu ainda dividi esse meu tempo com a gestão do marketing, e também a criação de uma universidade corporativa para treinar à distância os vendedores de loja, porque nós temos mais de 150 lojas, né, exclusivas, e não conseguíamos pessoas para treinar no local. Então, eu acabei criando esse projeto, foi aprovado e tocamos esse projeto em paralelo. No e-commerce, eu mesmo negociei, né, com os marketplaces, com as transportadoras, com as plataformas, com os gateways, com a nossa produção para poder passar produção na frente e entregar. Em momentos de crise, eu mesmo falava com os clientes sobre os problemas que ocorreram de atraso e negociava prazo com eles, negociava com a transportadora. Então, coloquei a mão na massa e fui fazer o trabalho operacional e aprender tudo que precisava fazer. Tomamos decisões erradas, como fazer a integração com menor custo. Quando a gente adquiriu a plataforma JET, tinha a opção de contratar também o pacote. Aqui na empresa foi tomada a decisão de fazer por aqui, porque tinham pessoas que entendem de TI, mas como não tínhamos foco, as pessoas não tinham experiência de integração com a JET, perdemos quase um ano, né, com isso, né, o barato que saiu caro. Subimos todo o mix disponível para e-commerce, com as imagens, olha o erro, com as imagens e textos que usávamos em catálogos de lojas físicas, que é outra linguagem, é o catálogo do B2B e a gente estava usando no B2C, né? Não tínhamos braços para preparar novas imagens e na ânsia de fazer logo, de colocar para vender, colocamos essas imagens mesmo. Puta erro, né? Colocamos os pés pelas mãos e erramos, aprendemos bastante, mas erramos aí. Não demos também o devido acompanhamento nas etapas de produção e entrega, acabamos com muitos pedidos perdidos e tendo que correr atrás de pedido. E aprendemos, né, da pior forma possível, mas aprendemos bastante com esses erros. E após 6 meses que estávamos atuando no marketplace, depois de muitos problemas, tiramos o pé e decidimos começar praticamente do zero, né? Além do aprendizado com essa experiência fracassada, tive que sair em busca de conhecimento e ajuda, e a JET me ajudou muito, muita pesquisa, eventos em São Paulo e acampamentos aí no escritório da JET, ficava uma semana inteira, conversava com um, conversava com o outro, resolvíamos, ligava à noite, ligava no final de semana, o pessoal ajudou muito, e isso eu agradeço bastante. Eu sempre falo para vocês, falo para aqui internamente, que até processos simples que até estavam no manual, e por não olhar, por algum motivo, vocês iam fazendo de novo e ajudavam. Então foi assim, pegou na mão mesmo e nos ajudou a fazer. E em 2019, nós subimos um site ainda meio capenga, né, mas com bom resultado de venda. E de lá para cá, todo mês, nós temos algumas... Acho que o Ricardo deu uma travadinha aí. Desculpa que tu ligou aqui. O presidente da empresa ligou tranquilo. Agora. Pode continuar. Tá. Assim então, era seja a curadoria de produtos, então algo que a gente fez que não tinha não tinha por que ter feito daquela forma, por falta de experiência e conhecimento, e na pressa acabamos fazendo algo bem errado e vivemos esse período de trevas aí. Ô, Ricardo, eu queria continuar com você, quebrando um pouquinho do que a gente tinha combinado aqui, porque você falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Uma, que vocês têm uma rede de 150 lojas,
e 2 que vocês são indústria e não estavam acostumados a entregar para o consumidor final, que é um problema comum de toda a indústria, né? Mas, ao mesmo tempo, acredito que seja uma necessidade de ter esse conhecimento do consumidor final sem ter um intermediário, né? Eu acho que deve ter sido uma experiência muito rica você ter falado direto com esse consumidor. Como que você enxerga esse desafio das indústrias? De quebrar esse paradigma de conflito de canais, entendendo que essas lojas físicas, de alguma forma, precisam participar do e-commerce. A gente tem uma iniciativa agora com os e-commerce aí que acho que vai ajudar bastante, mas eles precisam participar de alguma forma do e-commerce. E também essa outra parte, qual que você vê a importância da indústria conhecer esse consumidor final, né? De ter esse conhecimento sobre a percepção do consumidor, sobre atendimento, produto, marca, que é uma coisa que estava baseada na redistribuição, né? Onde você pergunta para o lojista e o lojista te passa a impressão do consumidor final e não você tem esse contato direto. Se você pudesse falar rapidamente sobre esses 2 temas antes de a gente passar para o Rafa, eu ia agradecer. Chape, na indústria, antes a gente trazia a experiência do lojista ou mesmo a nossa experiência do comercial para desenvolver produtos. Hoje a gente já tem o contato diretamente com o consumidor final. Então, muitas experiências a gente traz para o desenvolvimento de produtos. Tem muitas informações que, para nós, que passávamos a informação para o lojista, era uma informação bem mais simples. Hoje eu tenho que passar uma informação muito mais mastigada. E isso eu tenho que estudar muito mais o produto, estudar muito mais o consumidor, para saber que produto que eu vou lançar, o que eu vou colocar para vender. No início nós colocamos todos os produtos, subimos todos os produtos. Agora a gente enxugou e está colocando mais os produtos que o cliente, que o consumidor tem interesse. Né? No início nós colocamos produto para vender, como as lojas vendem, que é o colchão separado do box, e passamos a ter uma série de problemas. Porque o consumidor, ele não entende, na loja ele tem assistência do vendedor para dizer qual box que vai combinar, qual box que é adequado. No site não, então nós passamos a criar o conjunto inteiro, né, ter um código só, e é a cama, né, o colchão e o box junto. Então isso aí já resolveu essa situação. Nós tivemos uma situação também de que anunciar o colchão solteiro com medida 78, que é o colchão geralmente usado para beliche. E começamos a ter muito problema de troca, o cliente reclamando, devolução. Foi entender o que era, para perceber que o cliente, por mais que tenha toda a explicação lá, ele não olhava detalhadamente na medida. Então nós colocamos mais colchão de solteiro, nós colocamos colchão, beliche, probel, espuma tal, tal e tal. Com isso a gente trouxe a quase zero a troca desses produtos de troca de beliche, né? Agora, para aumentar o ticket médio, o que a gente está fazendo? Está diminuindo os produtos de espuma e colocando somente os produtos de mola. É que eu acho que esse é um grande ponto, Ricardo, o fato dessa estratégia digital e o que a estratégia digital proporciona, de chegar no consumidor final, de conversar com ele, ajuda que isso dá para o resto da empresa, né? Isso impulsiona um lançamento mais assertivo, isso melhora a relação da própria fábrica com a rede de distribuidores, com as lojas, porque você começa a entender de fato a dor dele, né? Porque se o canal é outro, o consumidor no final é o mesmo, né? Então, acho que é mais por aí, né? Eu acho que é uma das coisas que as pessoas precisam entender, principalmente quem não entrou na jornada digital, quem está no começo, é que o consumidor está transitando pelos canais. Então, quem não pensar nisso vai perder um grande share, né? A pandemia foi um resultado grande, né? De quem não tinha um canal digital sofreu mais, né? Mas eu acho que o importante é como uma coisa colabora com a outra, porque o consumidor é o mesmo no final das contas. Exatamente, o consumidor é o mesmo. E nós tivemos um pouco de resistência com as lojas, porque antes o site era somente institucional. Quando virou e-commerce, as lojas, apesar de serem produtos diferentes, né, era um mix de loja exclusiva e mix de site no início, as lojas se sentiam prejudicadas e queriam, né, que a gente não tivesse produto ou tivesse com preço muito mais alto. E nós chegamos a um consenso de subir os produtos de venda de loja, né, de loja exclusiva, e a loja, para que ela participasse do processo, e a loja que estiver mais próxima do cliente que comprou, se ela tiver em estoque, ela entrega a venda dela. Então, isso a gente resolveu bem, a venda assistida, a venda pelo site e a entrega pela loja. Essa foi a primeira fase do Omnichannel. A captação do cliente é online, mas no final das contas o destino da venda é para a loja física, e a loja começa a enxergar o e-commerce de fato como um aliado, um gerador de negócio. Como aliado, isso, exatamente. E aí, para os casos em que o lojista acha, poxa, mas você tem um produto aí que eu não tenho na loja física.
Normalmente o cliente que vai no site, hoje não são todos os clientes que vão na loja física também. Mas se ele for na loja física e quiser não achar o produto que tem lá na loja e quiser um do site, o próprio vendedor ele pode fazer a venda assistida presencial e a fábrica produz, entrega para o cliente e paga a comissão da loja e do vendedor. Quer dizer, a loja não vai ficar sem vender, não no lucro dela. Não perde venda e mais para frente ele pode, inclusive, passar a comprar esse produto com mais frequência para compor o mix, porque já está comprovada a demanda, né? Você pega a curva A, prova a curva B lá, coloca para os produtos que mais saem, ou o produto que você vai fazer uma ação, né, promocional, e fala, tem esse produto que a gente vai promover. Eu acho que o negócio é ser aliado mesmo, né? Ter essa parte de repente da loja não perder o produto e não perder o cliente para um concorrente. Acho que isso é o mais importante, né? O digital ajudando a loja física e a loja física ajudando o cliente, ajudando o e-commerce. Não é digital versus físico, né? Exato, concorrente. Se o cliente entra na loja, que eu falo nas apresentações para os lojistas, se ele entra na loja atrás de um produto e ele não compra ali, ele vai sair e vai comprar em outro lugar, em concorrente. Então, se ele está saindo e você não conseguiu vender um produto que tem em estoque, ofereça as outras alternativas. Fala, eu tenho esse produto aqui que está no site e eu posso vender e vou entregar para você na sua casa. É uma carta a mais na manga que você não deixar o cliente sair sem comprar. Show de bola. Bom, eu queria passar para o Rafael agora. O Rafael, como o Ricardo falou, quando a Sanders conquistou a conta da Probel, estava bem no início o processo da loja online, né? Quais foram os principais desafios que você enxergou nesse processo? Quando você pegou a loja, né? Ele até usou um termo de período de trevas, né? Eu acredito que vocês chegaram aí para dar uma iluminada no e-commerce deles, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Foi, cara. Foi justamente isso. Nesse período, cara, assim... o Rodrigo ele falou um negócio que é importantíssimo, cara, assim, antes da gente destrinchar essa ideia, que é justamente isso mesmo. O cliente, o Ricardo, ele pode ter a melhor agência do mundo de marketing, ele pode ter a melhor plataforma do mundo de e-commerce, mas se ele não tiver internamente, não vou dizer nem preparado, tá? Porque a preparação pode ter várias conotações, mas se ele não tiver disposto a entregar o que né, o que todos os players precisam, cara, assim, o negócio não vai andar. E logo no começo, a primeira coisa que o Ricardo falou para mim, eu lembro até hoje, falar, Rafa, seguinte, você vai ter que ter paciência comigo, porque, cara, assim, eu não tenho conhecimento de digital, eu não tenho conhecimento de e-commerce, e vamos junto nessa, né, você lembra, né, Ricardo? Aí eu falei, cara, tranquilo, vamos junto, o importante é a gente se ajudar. O Ricardo foi um cliente que ele começou, a Probel foi um cliente que não necessariamente ele tinha todo o conhecimento de digital, né? Mas ele tinha, cara, disposição. E isso foi o mais importante para fazer o negócio acontecer. E logo no começo, ele já apontou, ele já chegou com uma listinha, com uma lição de casa, cara, de tudo que ele já sabia que ia dar errado, de tudo que ele já sabia que não ia rolar porque ele já tinha testado. E aí a gente teve que, justamente, antes de qualquer coisa, né, como ele estava vindo daquele período de trevas, a gente teve que, antes de qualquer coisa, limpar esse período, então, arrumar tudo que estava errado, arrumar tudo que precisava ser arrumado, configurar tudo que precisava ser configurado, entender um pouco mais no detalhe o consumidor. Então, a gente chegou até a fazer algumas pesquisas no começo também para saber por que a galera não estava comprando, porque tinha um volume de tráfego, mas uma taxa de conversão muito baixa, então a gente começou a entender o que estava acontecendo. E esses insumos foram justamente o material que o Ricardo usou, né? Que o Ricardo usou para poder levar depois para a diretoria, para a empresa dele, para tentar melhorar, né? Então, para conseguir ficar mais competitivo, para poder melhorar frete. Aí depois que, por exemplo, ele avançou estoque aqui para São Paulo, por exemplo, cara, assim, os resultados de campanha, resultado no geral melhorou demais. Então, existem uma série de fatores ali que, cara, se não fosse o cliente disponibilizar isso para mim, cara, assim, não ia adiantar nada. Algumas vezes, eu e o Rodrigo, né, a gente conversa, né, e aí, muitas vezes, quando pega um cliente que tá ali desamparado, um cliente que ele ainda tá no meio do caminho ali, ainda não conseguiu resultado, ele sempre tenta culpar algum player que tá em volta dele. A plataforma, cara, não me entrega o que eu preciso, a minha agência não me entrega o que eu preciso. Só que muitas vezes o problema tá no todo, né, não tá nem só na agência, nem só na plataforma, nem só nele, né? Às vezes está justamente nessa organização. Eu acho que todo mundo precisa dar a mão nesse sentido, né? E o mais importante disso tudo, cara, assim, na minha opinião, é aprender com os erros. O Ricardo, ele deixou uma lição aqui muito bacana pra gente, que assim, ele errou no começo, né? Ele sabe onde ele errou e ele aprendeu com aquilo. Eu acho que isso é o mais importante de tudo.
Uma coisa, e isso volta, né, no que a gente falou um pouquinho antes aqui na live, que é justamente assim, cara, você começar com um investimento reduzido, né, você começar no e-commerce, não quer dizer que você tem que começar de qualquer jeito, né, você tem que começar estruturado e você tem que começar preparado ali justamente para conseguir fazer com que a coisa aconteça, mas não no curto prazo, né, com que a coisa aconteça de maneira sustentável. E, cara, assim, eu vou falar para vocês, cara, não é fácil, tá? Começar não é fácil. Eu costumo dizer que, assim, quando a gente começa uma estratégia, quando a gente fala de marketing digital, é diferente, cara, da gente falar de marketing digital para e-commerce. O marketing digital para e-commerce incide ali uma série de variáveis neles que, cara, assim, um profissional, uma ação de marketing convencional não vai enxergar. Por exemplo, se o Ricardo tem algum tipo de quebra no estoque dele, me impacta, né? Se o frete dele não estiver competitivo ou tiver algum tipo de lag na entrega dele, me impacta. E eu preciso saber. Porque se ele me cobrar, por exemplo, falar, porra, Rafa, as vendas que nem sempre acontece. Às vezes eu e o Ricardo, né, Ricardo? A gente tá 3 horas da manhã aqui, cara, vendo o número, vendo o resultado, cara. E às vezes ele vem e me cobra e fala assim, pô, Rafa, hoje o resultado, cara, tá ruim. Eu preciso, antes de qualquer coisa, ponderar todas as possibilidades. Pode ser algum problema sazonal de mercado, pode ser alguma instabilidade em alguma comunicação tecnológica, pode ser alguma coisa na campanha que deu errado, pode ser o budget que acabou. Cara, pode ser o estoque que acabou, pode ser uma série de variáveis que quando a gente fala de marketing digital para e-commerce, isso precisa ser ponderado, né? Olha só que interessante, como que essas análises, né, unindo conhecimento do profissional de marketing e do cliente, porque os dois trabalham muito vinculados nisso, é importante. Num dado momento, a gente começou a verificar que nas sextas-feiras o volume de vendas caía muito, né? A gente não conseguia entender por quê. E eu comecei a perceber que outros clientes meus também tinham o mesmo problema, mas clientes no segmento de construção e imóveis. E aí, dos outros clientes de construção, por exemplo, eu entendi que era porque normalmente o cliente, né, ele divulgava na rede social dele muito fortemente descontos e promoções na loja física no sábado, e aí eu comecei a entender que muitos desses clientes, eles deixavam de comprar no e-commerce dele para poder ir na loja no dia seguinte, então caía. Só que esse não era o comportamento, né, de Probel, né, esse não era o comportamento de Probel, não era isso. A gente não conseguiu entender o real motivo das vendas. A gente apelidou a sexta-feira de Sexta-feira das Trevas, né? A gente acabou não conseguindo entender o real motivo, mas a gente conseguiu encontrar uma possível solução, né? A gente deu ali a solução de criar campanhas que ficam em volta da sexta-feira, onde a gente ativa numa quinta-feira e encerra num sábado, e isso mostrou pra gente que o resultado melhorou, né? O convencional de uma sexta-feira, ele acabou dobrando ali o número. Quando a gente mudou a estratégia, o resultado voltou aí para baixo de novo. Mas olha só, essas análises, esse tipo de coisa, o gatilho disso nem veio de mim. Veio, sabe de quem? Do Ricardo, que na primeira reunião que ele fez comigo, ele falou, Rafa, eu não conheço nada de digital. Olha só, entende? Então, isso tudo, gente, assim, é importantíssimo a gente ter na cabeça de que todo mundo junto caminha. Tecnologia, cara, são 3 fatores. É tecnologia que te possibilita a escala, te possibilita ter um cenário de vendas estável, é uma ação de marketing efetiva e muito bem planejada, e é o cliente que está disposto a entender, mudar, se reinventar e transformar a operação interna dele para conseguir levar para o e-commerce aquilo que ele precisa. Então, é um conjunto, é uma saladinha que no final dá um tempero muito bom. Show de bola, Rafa, acho que ajudou bastante. Eu queria, o Rodrigo acompanhou bem esse processo, eu concordo com você de que é uma união de fatores, é uma união de forças, né? Cada um com a sua competência, cada um com o seu conhecimento, cada um com as suas informações. A gente vive numa era que a informação é poder, né? É muito rica, então esse fato do conhecimento de Probel, do Ricardo, o conhecimento dos consumidores que ele tem, o conhecimento que vocês têm de e-commerce, a gente de tecnologia aqui. Eu queria ouvir do Rodrigo, como que ele está muito alinhado com esse processo, como ele enxerga o papel da plataforma nesse processo, né? O Ricardo falou, eu fiquei bem feliz, que fez diferença o nosso time pegar na mão,
mas acho que tudo isso também tem que ter um background tecnológico para poder atender, né? Ele falou de alguns pontos, falou da venda assistida na loja, que é uma tecnologia que a gente tem também, falou da conexão com os marketplaces, que também roda aqui com a Jet, e falou do foco na loja própria e das campanhas do Rafa. Eu queria ouvir um pouquinho do Rodrigo. Então, Chape, eu acho que é legal, tudo que a gente vai desenvolver, principalmente quando a gente fala de mercado digital, e as pessoas acham que é simplesmente colocar lá e que as coisas vão acontecer de uma maneira tranquila. Essa última frase que o Rafa colocou, poxa, eu estava discutindo estava conversando aqui com o Ricardo às 3 da manhã, enfim, no sábado, no domingo, e o Ricardo, e é legal, o que é bacana da gente trabalhar nesse time todo aqui que a gente está conversando, é que ninguém aqui tem tempo ruim nesse sentido, né? Então, não deu para falar às 3 da tarde naquele dia, poxa, 8 horas da noite, 9 horas da noite, vamos alinhar alguma coisa rápida para no outro dia a gente já começar funcionando e para a gente poder conseguir resolver o que ficou pendente lá para trás. Eu acho que isso é uma coisa também que faz todo sentido quando a gente fala de sucesso de algum projeto que a gente vai desenvolver, principalmente no projeto digital. E aí, falando um pouquinho da tecnologia, especificamente, que é um pouco do que a gente tem um pouco mais de conhecimento, que é o que a gente informa aqui, eu acho que tem alguns pilares. Saber exatamente se essa tecnologia que você está desenvolvendo é adequada para aquele projeto que você está fazendo. Existem várias tecnologias no mercado, existem vários preços no mercado, existem várias soluções no mercado que você precisa desenvolver. A questão aquela tecnologia que você está utilizando, aquela plataforma que você... Tem várias perguntas, acho que é legal de você colocar no Google aí, qual a melhor plataforma de e-commerce? Assim, a melhor plataforma de e-commerce é aquela que é feita para você, que é aquilo que é desenvolvido para você, que é feito para o teu negócio especificamente. E a adaptação do teu negócio, o entendimento do teu negócio, é o que vai fazer com que essa plataforma que você está trabalhando é aquilo que você vai desenvolver e vai trazer a rentabilidade que você precisa. Especificamente, quando a gente fala, no caso da Jet, a gente está falando de alguns pontos que são muito importantes para todo lojista que trabalha no mercado. Tem uma coisa relevante aqui, uma coisa simples, mas é uma coisa que dificilmente você vai encontrar outras empresas no mercado desenvolvendo, mas você precisa ter a plataforma disponível todo o tempo, ter o uptime, né, que a gente chama de uptime. Ela tem que estar pronta todo o tempo. Então, aqui a gente tem uma preocupação muito grande, o time de tecnologia tem uma preocupação muito grande nesse sentido. E é uma das únicas empresas do mercado, se não a única empresa do mercado, que coloca em contrato um uptime de 99,9%. Ou seja, isso está garantido em contrato de que a loja vai ficar no ar. Ah, mas, poxa, isso é básico, Rodrigo, isso é simples. É básico. Mas a gente já teve várias empresas do mercado aí que realmente, quando você vai fazer uma ação específica, uma Black Friday, uma ação de promoção, alguma coisa, você tem um volume tão grande de acessos e de informações, e aí você efetivamente você não consegue atender a toda aquela quantidade de clientes que você tinha planejado. Então, isso é uma coisa também que a gente trabalhou bastante junto lá com o Ricardo e junto lá com o Rafa. A gente conversava bastante nesse sentido. Qual é o melhor meio de pagamento? Qual a melhor empresa de frete? Assim, isso vai depender da tua dinâmica dentro da tua empresa, a forma como você conhece. Então, num projeto como esse da Probel, é impossível a gente trabalhar somente com um fornecedor, ou é muito complicado hoje, nesse momento, você trabalhar com Correios, né? Correios não vai levar um colchão para sua casa. Você tem que ter a transportadora específica. E como você vai colocar essa informação dentro da plataforma? Como você vai atender, né, que tipo de necessidade aquele fornecedor vai ter para receber as informações da parte da tecnologia da plataforma para que você consiga efetivamente entregar a experiência que você está querendo. Tive uma coisa bem interessante. Eu comprei um colchão logo no começo, quando a gente começou o projeto, enfim, por uma necessidade pessoal, e agora eu comprei outro colchão. A diferença o outro colchão demorou bastante tempo para chegar. Esse colchão chegou em menos de 10 dias. Então, assim, a experiência que a gente teve nesse momento foi porque a gente entendeu a necessidade da Probel, a gente entendeu a dinâmica que a gente precisa construir para atender o cliente e a gente conseguir resolver a situação nesse sentido, e a gente trabalhou em conjunto, tanto o cliente quanto a plataforma. Tem coisas, olha, vamos fazer isso aqui? Vamos, poxa,
Eu acho que tem vários projetos que a gente desenvolve, né, várias atividades. Eu acho que uma delas, o Chapo falou bem aí, que é o Venda Assistida, é um projeto que a partir do momento que a gente, principalmente nesse momento de pós-pandemia, a gente vai enxergar bastante pessoas olhando e vendo a loja como um local de experiência, efetivamente. E a partir do momento que ele enxerga aquele local como experiência, o ato efetivo da compra, ele precisa ser feito de uma outra forma. Então, essa tecnologia vai ajudar, principalmente, ter espaços menores, porque você vai ter, eventualmente, outro, ou 2 ou 3 produtos disponíveis para que o cliente consiga entender a dinâmica daquele produto, e a partir do momento que ele escolhe, que ele verifica, que ele entende que aquele produto é aquilo efetivamente que ele quer, ele vai para o digital, e aí, consequentemente, ele consegue finalizar essa venda e finalizar essa compra. Então, assim, essa parceria, entender o que exatamente o cliente precisa, né? No caso, o Ricardo precisava naquele momento, e o que a gente conseguia oferecer como plataforma, ou seja, como empresa de tecnologia, e obviamente o ongoing disso, né? A gente trabalha também bastante, bem próximo do Rafa nesse sentido, de saber exatamente o que a gente vai conseguir alcançar. A gente conseguiu alcançar isso aqui, vamos para o próximo, para a próxima milha, né? Acho que é por aí, cara. Acho que a gente está bem alinhado. Acho que esse alinhamento entre vocês, principalmente que estão tocando esse projeto, né? Eu estou aqui só aprendendo. É o que está fazendo o sucesso de tudo isso. Eu queria que o Ricardo, a gente falou muito do Ricardo, acho que ele é ponto central disso, que ele é o cliente, né? Ele é quem está na frente da estratégia da marca, da Probel, e tratando de todos esses pontos delicados, de ser uma marca tradicional, de ter orçamento base zero, que é uma coisa que vem do 3G lá, mas que funciona para muita gente, da escolha dos fornecedores, do aprendizado, da curva de aprendizado. Eu queria ouvir dele um pouquinho do complemento do que vocês dois falaram e perguntar para ele que tem esse background de inovação, que teve que montar uma equipe capaz, mas que teve de fato que botar a mão na massa, né? Eu queria que ele falasse um pouco de como esse botar a mão na massa fez a diferença para o sucesso, né? A gente está falando em triplicar as vendas em 90 dias, que de fato aconteceu nos primeiros 90 dias pós a entrada do time da Sanders e do projeto entrar de fato com foco, mas hoje, se a gente for ver, ficou, né? A gente aumentou esse número muito mais do que 3 vezes. Né, a gente está falando de um crescimento aí de quase 1000% nas vendas do momento de agora. Então eu queria que ele falasse um pouquinho e pudesse complementar também a fala de vocês, né? A gente falou bastante, ele é ponto central. A gente acha, eu acho, que a união entre todas as competências fizeram sucesso, mas se ele não desse esse start lá na ponta, a gente não estaria aqui podendo contar essa história bacana para todo mundo. Acho que não tivesse uma das pontas aqui, nós não estaríamos aqui, né? Essas pontas foram muito importantes, essa base de vocês nos ajudando aqui. Complementando a Sexta-feira Negra, né? Que eu e o Rafa apelidamos, eu ficava inconformado porque as pesquisas, os números do e-commerce no mundo e os números de e-commerce no Brasil apontavam para a quinta-feira como uma quinta-feira excepcional de venda. O domingo, um ponto também ali interessante, e a gente estava refletindo bem na quinta, hoje já é segunda e terça com os maiores números de venda, mas a sexta era muito ruim, e eu não consegui entender, pesquisamos, aprofundamos, um dia, acho que o Rafa é mais ou menos como eu, né, meio louco, e atende às minhas loucuras, eu de madrugada trabalhando à noite, e esse comprometimento que eu trago já, de ficar acompanhando tudo, vendo o número, por que aconteceu, por que não aconteceu, eu falei, Rafa, vamos tentar colocar um produto mais promocional, porque como nosso ticket médio é alto, talvez o consumidor que tem um poder de compra maior, na sexta-feira ele tem algo diferente para fazer, não está querendo comprar. Mas quem sabe a gente colocar aí um produto mais popular, uma promoção somente no Facebook, a gente consegue reverter. Então foi assim, a venda saiu de X para 5X, né, na sexta-feira. E isso foi bem interessante. Em relação ao complemento ao que o Rodrigo falou, é isso mesmo do comprometimento. Eu às vezes estava de madrugada, pensava em alguma coisa, ou tarde da noite, ao final de semana, mandava uma mensagem para o Rafa ou para o Rodrigo. O Rafa, maluco que nem eu, estava acordado e respondia na mesma hora, de madrugada, final de semana. Então, assim, era bem interessante. Às vezes, quando eu estava no grupo nosso com o da Sanders, e a equipe dele ficava assustada. Vocês são loucos, respondendo de madrugada, um outro. Mas era a hora que a gente estava trabalhando, que estava vindo
né, ideias, estava aflorando, e a gente tinha que falar nisso. Em relação a colocar a mão na massa, e esse resultado que você falou expressivo em tão pouco tempo, se nós considerarmos apenas de agosto para cá, sim, foi um resultado expressivo em pouco tempo, mas se nós adicionarmos lá o nosso período de trevas, a gente teve um período de aprendizado grande, longo aí, né? Quando colocamos a mão na massa desde o início de 2019, quando fracassamos, tudo isso me deu propriedade de todas as etapas, de entender, de conhecer todas as etapas, né? Deu conhecimento de todo o ecossistema do e-commerce e sustentou melhores as novas decisões que a gente ia tomar, né? Então, levar os casos da primeira experiência para a mesa do fornecedor, como o Rodrigo citou, tratar pessoalmente, né, com eles, não só com plataformas, com agência, com a transportadora, conversei com todas as transportadoras, fiz um roadmap lá em São Paulo, as 2 vezes que eu fui, uma vez cada 6 meses eu vou e faço roadmap para poder estreitar o relacionamento e também resolver muitas coisas, né, parar muitas pontas. Então isso ajudou bastante. Também fiz roadmap com os marketplaces, né, por mais que a tecnologia favorece a comunicação e o relacionamento à distância, eu, né, ainda acredito que uma boa conversa presencial ajuda demais. Não, acho que o máximo que puder fazer à distância, usando a tecnologia, é ótimo, mas eu colhi ótimos frutos quando eu estive pessoalmente acampado aí na JET, resolvendo os problemas com eles, resolvendo os problemas com a agência, resolvendo os problemas com transportadora, com os marketplaces. Então, foi muito importante esse roadmap. Ricardo, obrigado pelas suas colocações aí, obrigado. Essa parte de você ter ficado acampado aqui, da mesma forma que você disse que aprendeu muito com o consumidor final, falando direto com o consumidor, a gente também aprende muito quando os clientes chegam perto, né? É bom a gente... É uma das coisas essa é uma das coisas que traz a modernidade dessas relações, né? A gente, de fato, ouviu o cliente, porque é ele que está com o problema na mão, né? A gente pode ajudar com o nosso conhecimento, mas a gente tem que respeitar muito as demandas desse cliente. A gente já está aqui indo para os 50 minutos, então a gente está chegando perto do final, mas eu queria que todos falassem, de forma resumida, quais foram os pilares dessa estratégia, né? Começando pelo Rafael, se puder falar resumidamente, Rafa, quais foram os pilares dessa estratégia. Se quiser colocar todo mundo na tela aí, pode colocar, pode vir o Rodrigo, a gente já fala todo mundo junto. Então, eu queria começar pelo Rafael, depois falou o Ricardo, depois falou o Rodrigo. Acho que o Ricardo, Rafa, tá no mudo. Tá no mudo, Rafa, tem que liberar aí. Opa, foi mal. Se eu fosse eleger aqui, colocar em uma palavra, cara, eu colocaria união das equipes. Cara. Eu acho que, para mim, assim, foi um conjunto de tudo. Porque, cara, assim, teve momentos aqui que eu tava sem visão de saber para qual caminho ir, e o Ricardo me iluminou, assim como o Rodrigo me iluminou. Já teve momentos que o Ricardo também, cara, tava perdido no que fazer, e eu não tava viciado na operação dele, eu consegui dar caminhos para ele, né? Já teve desafios que o Rodrigo encontrou também junto, e, cara, assim, a gente sentou, alinhamos e resolvemos tudo. Então, cara, assim, eu acho que o principal aqui, se a gente tiver que sair com uma lição daqui, cara, eu acho que é justamente isso que a gente vem batendo desde o começo. É a união entre estratégia de marketing, entre a plataforma, a tecnologia e entre o cliente, cara. Eu acho que isso, para mim, é aquela brincadeira que eu fiz da salada, sabe? Bem temperadinha, unida, que dá um gosto bom pra coisa, cara. Eu acho que, para mim, o principal pilar é isso. E aí, se eu fosse colocar outras coisas nesse prato, eu colocaria aqui, com certeza, a capacidade de transformação que a Probel teve para poder se adaptar a esses cenários todos que aconteceram, porque, cara, quando a gente começou, por mais que, né, de setembro, né, Ricardo, acho que foi mais ou menos setembro, o primeiro mês que a gente ativou realmente foi em novembro, a gente começou em setembro, ativamos realmente em novembro. Cara, ainda assim, a gente teve um momento exponencial e depois, cara, a gente teve que rever toda a estratégia. Teve que cortar áreas de campanhas, teve que fazer uma série de recolocações para começar. A gente teve um recomeço, né, na nossa estratégia. E talvez a gente tenha um outro recomeço agora. E ok, e legal. O importante é que a gente agora tá vendo isso, né? O importante é que a gente agora tá começando a se planejar, cara, e ver o momento do erro, ver o momento que o negócio não tá rolando direito,
para conseguir ajustar e fazer rolar de novo, né? A gente agora tá com essa visão. Então, acho que é um pouco de tudo isso, né? E, cara, assim, falando de tecnologia, cara, assim, eu posso falar aqui com propriedade, porque, pô, a gente implanta a loja virtual desde 2011, 2012. Se a gente não tem o respaldo da plataforma, falando do meu lado de agência, se a gente não tem o respaldo da plataforma para conseguir resolver problema, pô, às vezes eu mando mensagem, mando áudio, mando mensagem aqui pro Rodrigo, cara, o Rodrigo não demora 10 minutos para me responder, cara. E, puta, na boa, não tenho isso com todo mundo, entende? Desculpa, cara, mas essa é a real. Eu não tenho. E às vezes o cliente tá aqui, pô, o Ricardo tá aqui me comendo aqui na minha orelha, cara, e eu preciso, Rodrigo, me ajuda. E o Rodrigo vai lá, a gente senta, entende? Então, por isso que eu digo, é uma união de tudo. Eu acho que respaldo tecnológico é importantíssimo para a gente, para o negócio ter escala. Senão você não tem escala, que nem o Chapo falou. Cara, dá para fazer uma outra coisa na mão, dá para você gera link de pagamento, gera catálogo, você consegue. Mas e aí? Seu crescimento vai. Então, eu acho que tudo isso é um conjunto de fatores que fez o sucesso aí da Probel até aqui. Show, eu sei que não é minha vez agora, Chapo, mas deixa eu falar uma coisa. Acho que tem uma coisa legal. Não, tem uma coisa legal, eu quero fazer uma pergunta, assim. Quantas vezes você olha, Ricardo, quantas vezes você olha o seu painel administrativo dentro da loja? Bom, vocês melhores do que eu podem olhar aí, né? O meu rastro. Acesso, eu olho, né? Os meus acessos. Vou olhar aí, sei lá, 30 vezes por dia, pelo menos. Legal. Então, eu acho que tem uma coisa bacana, eu vou perguntar para o Rafa também. Você deve ter um monte de cliente, acho que acessa o painel administrativo quando ele implementa a loja, né, Rafa? E só. Mais nada. Não funciona. Às vezes ele pergunta para mim quanto que ele vendeu no mês passado, cara. Pede senha. Não, que tem de cliente que chega aqui, mano, me dá a sua senha. No celular, a gente mandou 10 meses atrás, sei lá qual que é a sua senha agora. Enfim. Eu acho que, assim, e é por isso que, assim, isso que eu acho legal e é o que eu falo para todo mundo. Cara, eu quero, o Ricardo sempre fala assim, eu quero virar um especialista de e-commerce. Eu falei assim, cara, a partir do momento que você trabalha com as ferramentas que a gente entrega, porque as ferramentas estão aqui, né? Então, a gente não tem mistério nesse sentido, né? O que tem mistério é justamente isso, né? Foi o que o Ricardo e o Rafa falaram, assim. A gente tem duas formas de você fazer uma coisa. Ou você apanha para aprender a fazer, ou você contrata para quem já conhece e para quem já sabe para poder fazer. Então, eles... Tem custo, né, Rodrigo? De todo modo, você tem custo. Tem custo, exatamente, né? Tipo, ele passou lá quase um ano aí apanhando para caramba para conseguir trazer resultado, e em algum momento, lá atrás, se ele tivesse contratado isso, obviamente ele teria encontrado outros caminhos. Mas é isso que eu queria falar, eu acho que essa é a mensagem que eu quero também entregar para todo mundo aqui. Ou seja, tá vendo aqui, gente, tá vendo? Tem uma pessoa que está aqui participando, ou seja, ele é cliente, ele está aqui, ele teve que cadastrar produto na mão, né, Ricardão? Quanto tempo lá? Tipo, domingão aqui, sábado, nós trabalhando aqui, cadastrando o produto na mão, parceiro. Por quê? Porque em algum momento não estava funcionando, mas a partir do momento que você ganha uma escala, aquilo tem que estar funcionando. Então, a gente entendeu como é que funciona essa dinâmica, todos juntos, tá? Não foi só o Ricardo sozinho, não foi só o Rafa sozinho, não foi só eu sozinho, todo mundo. Eu entendi que a dinâmica, sabe? Eu participei de outros projetos, mas vender colchão na internet é um negócio difícil pra caramba. Poxa, não é um negócio que você vai levar, não é um iFood, né? É diferente, né? Pra você botar o negócio para rodar. E eu acho que é isso que todo mundo acho que essa é a mensagem, assim, eu acho que é bacana. Você quer ter sucesso no teu negócio? Legal. Escolhe um parceiro bacana para fazer o negócio funcionar, mas tem que trabalhar, parceiro, tem que trabalhar, não adianta fazer esse negócio sozinho. Tem que estar caminhando, e isso que é legal, assim, quando a gente entende, poxa, está aqui as ferramentas, está aqui funcionando, ou usa esse conhecimento dessa parte aqui, usa esse conhecimento aqui, vamos junto, e aí funciona. E é legal para todo mundo, é prazeroso, não é ruim, não é chato. A gente faz isso com prazer, de verdade. Vamos lá, Ricardão, acho que também ninguém fica trabalhando domingo se for tão chato assim, né, cara? É porque a gente gosta. Igual o Rafa, coitado. Ele tá lá no judô, no jiu-jitsu dele, lá ele chega, pô, mas tá um monte de mensagem sua aqui, ele 10, 11 horas da noite tá respondendo, não tem problema não. É verdade. Se eu tiver acordado, eu respondo. Um dos pontos que eu ressaltei aqui, também foi o que o Rafa falou, de as parcerias certas, né? Nós fizemos 2 parcerias muito boas, né? Tem outras também com transportadora, com a Pais e Filhos, que entrega em São Paulo, em frente, mas a parceria com a Sanders e a parceria com a JET, para mim, foram fundamentais, porque eu pego um professor
que vai ensinar alguém que não sabe nada. Pega uma empresa especialista que vai ensinar alguém que não sabe nada de e-commerce, né? Eu entendo de cliente, entendo de marketing, mas não entendia de e-commerce. Então, isso me ajudou bastante. E o outro ponto, né, outros pontos que poderiam citar, esse de colocar a mão na massa, isso me ajudou muito também, de aprender cada etapa, né? E algo que eu trouxe de experiências do varejo, né, enquanto eu trabalhava em marketing na área comercial de varejo, é fazer o follow-up constante, que é isso de olhar 30, 20, 40 vezes o painel administrativo. O Rafa sabe lá que eu pego toda manhã, eu pego a venda do dia anterior, eu pego o que gastou no Facebook, no Google do dia anterior, cruzo ali, faço qual o investimento dia a dia, depois faço semanal, mensal. Então, no dia, hoje eu sei o que eu gastei ontem, né, e o que vendeu ontem. Então, por aí a gente, opa, tem algo errado aqui. Quando a gente percebeu o problema da sexta-feira, ó, a gente está com um pico melhor aqui, porque aqui tem um ticket médio mais alto. Então, vamos começar a anunciar nessa região, porque essa região está tendo um ticket médio mais alto, tá mais interessante, vamos começar a direcionar. Então, se você não olhar o todo, mas vendo as particularidades, você vai fazer igual para todo mundo, não é isso. Você tem que trabalhar onde você tem força, investir mais ali. Onde você não está tendo resultado, deixa de investir ali, ou muda estratégia. Show de bola, eu fico feliz que tenha dado certo, porque a gente acompanhou essa parte aí que o Ricardo estava acampado, a gente ajudou a selecionar a Sanders, né, que é uma agência aí parceira para toda hora, né, o Rafa, e chamou muita atenção. De fato, essa parte da parceria acho que não funcionaria se essa união de competências não funcionasse tão direitinho, né, e a afinidade não rolasse da forma que rolou. A gente está quase encerrando. Aí agora é rápido mesmo, que a gente tem um tempinho para responder as perguntas do público. Qual que é o principal aprendizado e qual a perspectiva do canal Probel nesse momento? Eu sei que está vindo novidade por aí na parte do digital, que o digital ganhou relevância, então a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né, do aumento da relevância aí internamente. Acho que isso ajuda, porque o orçamento deixa de ser base zero, agora a gente já tem um orçamento para trabalhar. E eu queria começar pelo Ricardo. Então, se você puder falar um pouquinho das novidades, aí a gente passa pelo Rafa, pelo Rodrigo, e a gente vai partir para as perguntas do público. O maior aprendizado que eu tive, né, com a implantação do e-commerce, primeiro estudar bem o terreno onde você vai pisar, né, para não perder tempo. Perdemos aí quase um ano e poderíamos ter um resultado bem diferente, né. E ainda assim, ir pé por pé, testando, né. Por exemplo, o que a gente tem feito agora com o investimento no Google. Como temos pouca verba, separamos a Praça de São Paulo, que é a principal praça de mercado, e fizemos várias ações lá e teve um resultado significativo. E depois começamos a abrir novas praças, aos poucos, para tentar entender qual o resultado de cada uma. As praças que estão dando resultado, a gente continua investindo nela, né, aumentando, e as praças que não têm resultado, ou muda estratégia, não deu certo, tira de lá e foca somente nas que estão dando resultado. Para quem já jogou o War, é mais ou menos essa regra, vai conquistando território por território, que é o que tem dado certo, né. Temos, né, boas perspectivas aí para o futuro próximo. Estamos fazendo melhorias, implantando a IntelliPost e criando um setor de atendimento ao cliente exclusivo para o e-commerce. Nós já criamos uma persona da Bel, está tendo resultado legal, bacana. A gente não tem ainda uma plataforma de atendimento, mas já estamos em negociação com várias, com as 3 das melhores, até agosto, setembro, antes da Black Friday, a gente já está com ela implantada, né. Começamos a implantação do Omnichannel em 3 fases, né? As 3 fases usamos as ferramentas da JET, que é a venda pelo site e entrega, né, pela loja mais próxima, né, ao cliente. Por exemplo, o cliente comprou no nosso site produto que a loja exclusiva possui em estoque, automaticamente já busca a loja que tem o CEP mais próximo, identifica se ela tem estoque e libera a venda para ela. Ela faz a entrega, fatura, e nós repassamos o valor para ela, retendo um percentual pelos custos que tem do e-commerce, né. Temos a venda assistida presencial, que também já foi implantada na semana passada, que o cliente está saindo, já comentou agora há pouco, o cliente está saindo da loja e não comprou nada, o vendedor tira a carta da manga, vai lá e oferece o produto do site, se o cliente comprar, né, não sair dali para comprar outra loja, comprar com ele recebe a comissão, a loja recebe a comissão dela. E temos a venda assistida à distância pela loja, que é através do Zap Commerce, também é uma ferramenta da JET, que é o vendedor, qualquer loja, ele pode anunciar o link dele onde ele quiser, em redes sociais, em Google, ou para os clientes dele, para a base dele, vende o produto por ali, é linkado à plataforma, tem as imagens dos produtos, as condições, é como se fosse um site ali pelo WhatsApp, ele vende e também recebe uma comissão para isso. E a loja, né, é remunerada também. Show de bola. Rafa, você pode falar um pouquinho?
Claro, vamos nessa, cara, Mas, assim, eu acho que hoje, né, a gente tá, como eu falei, a gente tá passando por uma espécie de recomeço, né? Cada mês, isso que o Ricardo falou, cara, é fato, assim, ele pega ali muitas vezes no detalhe, né? Cara, assim, isso me ajuda, isso me motiva principalmente também a cada vez mais olhar para o negócio com muito cuidado, né? E isso também me incentiva, cara, muitas vezes ali a me antecipar muitas vezes no dado que eu tenho que mostrar para ele, né? Então, isso, para mim, como fornecedor de serviço de marketing, é bem bacana. E, cara, assim, uma das coisas, né, que a gente precisa olhar aqui é o seguinte: hoje a gente está com uma determinada ação, né, rolando algumas praças da Probel, e cara, conforme a gente vai vendo, né, conforme a gente vai vendo o resultado em cada uma dessas praças, a gente decide se a gente continua investindo nela ou não. Então, é meio que um trabalho de formiguinha, que, cara, assim, é muito difícil de fazer se você não tem, né, o apoio do seu próprio cliente lá. E o Ricardo, nesse sentido, ele acaba me ajudando muito, porque muitas vezes ele fala assim: Rafa, ó, agora você ativa a Praça de Goiânia, pô, legal, ativei, Ricardo, ó, Ricardo, o resultado é esse. Rafa, agora desativa a Praça de Goiânia, coloca nessa outra praça. Ó, tal praça, cara, não tá rolando. Então, a gente vai fazendo esse dia a dia aqui. Eu acho que daqui, né, desse mês aqui para frente, a gente vai ter que rever muitas coisas ainda, né? A gente tem alguns posicionamentos novos. Eu acho que a gente chegou num momento onde, falando de performance, né, Ricardo? Principalmente, acho que você tem autoridade maior até falar disso. Falando de performance, cara, a gente tá numa equalização interessante, a gente meio que achou o caminho. O que a gente vai ter que agora trabalhar mais é abrir um pouco mais esse funil, trabalhando principalmente conteúdo, que é o passo que a gente vai dar daqui para frente, trabalhando as redes sociais de uma maneira um pouco diferente do que a gente vem fazendo, né? Agora que, cara, assim, as vendas elas estão acontecendo, a gente precisa agora fazer com que o e-commerce também converse com as pessoas. Então, eu acho que esse é o passo a mais que a gente vai dar, e todo esse conjunto de fatores que o Ricardo colocou, que ele está trazendo, tá trazendo novas ferramentas de atendimento, está trazendo uma série, cara, isso tudo no final vai me ajudar a gerar mais resultado, né? E ele vai poder me cobrar mais, porque eu brinco que, cara, assim, são eliminações de desculpas, né? Ah, pô, Ricardo, ó, aqui o resultado tá meio ruinzinho, porque, cara, eu acho que você tem que melhorar o atendimento aqui. Beleza, melhorei. E agora? Ah, Ricardo, agora você precisa melhorar isso aqui, porque tá bom, melhorei agora. Então, é justamente isso que ele vai fazendo, tá? Então, eu acho que esse é justamente o caminho aí, a gente conseguir olhar para a performance sem esquecer do branding da marca e conseguir fazer uma equalização que faça sentido, tá? Dentro da estratégia de marketing digital aí do seu e-commerce. Acho que esse é um dos pontos principais aí. show, Rodrigão, você pode falar um pouquinho para a gente sobre os principais pilares da estratégia? Legal. Eu acho que dentro disso aí, só complementando basicamente o que o Ricardo e o Rafa falaram, a evolução de tecnologia ela acontece frequentemente. Então, dentro aqui da JET, o bacana é justamente isso. A gente tem aí os app commerce, que aí a gente vai começar a trabalhar também em algum momento dentro desses canais, além do venda assistida, que é o modelo de omnichannel que o Ricardo comentou um pouco mais adiante. E sempre que a gente está trazendo, a gente tem sempre alguma novidade aí em relação a realmente para atender o que o mercado está necessitando. Então, a gente tem algumas melhorias, principalmente na parte do framework, vai ficar mais fácil para os desenvolvedores começarem a implementar com JET. Então, isso é uma coisa que a gente vai trazer aí nos próximos meses. Aí, eu acho que logo estamos aí em fase final para a gente atender essa usabilidade. Vai ficar ainda mais fácil da gente poder implementar e, consequentemente, conseguir ajudar na formação e na estruturação da loja virtual desses clientes. A gente também está trabalhando bastante nesse modelo da última milha, né, para a gente poder chegar no cliente na parte do atendimento e na melhoria da própria usabilidade desse cliente dentro da loja, e parcerias também em relação a projetos para a gente poder ficar mais fácil para o cliente receber o produto em casa, receber
uma comunicação dentro de casa para saber exatamente em que momento, onde está o produto dele, para a gente, de fato, acompanhar o passo a passo. Então, tudo isso a gente está, logo nos próximos meses aí, a gente vai poder acompanhar. E, claro, o projeto aí que a gente tem, acho que tem algumas coisas interessantes, eu estava recentemente lendo, nos últimos 2 meses, claro, todo mundo sabe, aí, de novo, por conta da pandemia, a gente teve, de fato, uma diminuição no consumo em alguns canais. Não no canal digital cresceu, né? E aí, qual que é a próxima onda em relação a isso? Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Todo mundo espera uma recuperação nos próximos meses e, consequentemente, a gente vai ter um final de ano, aí, o último trimestre, e muitas vezes, dentro do varejo, representa até 40% do faturamento, um aumento, né, em relação ao ano anterior, entre 25% e 30%. Então, só para a gente poder ter um comparativo, na última Black Friday, ou especificamente no último, comparando 2019 com 2018, a Black Friday cresceu 18%. Esse ano eles estão, já vi alguns dados aí, especificamente da Avicom, outros dados da Kantar, a gente está falando de um aumento perto de 22%. Então, o canal digital é uma coisa que é relevante, é importante, e o que a gente está mostrando aqui é se você trabalha em conjunto, em parceria com todos, a gente consegue entregar os resultados que você precisa. E é um trabalho diário, é um trabalho de todos os dias para a gente poder conseguir desenvolver. E a gente está aqui à disposição sempre que, se tiverem vontade, tiverem intenção da gente poder desenvolver isso em conjunto, esse é o nosso papel aqui, é o nosso trabalho. Mais do que a gente efetivamente vender qualquer coisa, mas é entender qual é a tua necessidade e a gente trabalhar em conjunto para a gente escalonar e chegar no resultado que você precisa. Isso aí, Chape. Show de bola. A gente está caminhando para o final. Vamos responder as perguntas aqui. Tem 2 perguntas que eu separei, até por conta da limitação do tempo. A primeira, para você, Ricardo. Como que vocês fizeram para que o canal de e-commerce não seja encarado como uma forma de concorrência com os lojistas? Houve perda da base de lojistas por conta da implementação do e-commerce? Essa pergunta é do Adelino. Tá. Adelino, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela pergunta, pela participação. Não tivemos perda da base. Como nós começamos no ano passado, o e-commerce era uma novidade para as lojas também. Nós buscamos deixá-los todos conscientes, o produto era diferente, o mix era diferente. Quando começou a surgir um pouco de confronto de produto, nós criamos essa opção de vender o produto e a loja entregar, né? Passamos depois por um outro problema, que era o custo, né? O preço que a gente estava vendendo, por mais que não era o mesmo produto da loja, mas era um produto parecido, equalizamos isso também, e estamos dando ferramentas agora para as lojas também possam vender. Porque o cliente hoje, o cliente que vai na loja, né, e não olha no site, não é um cliente de e-commerce, se ele não comprar ali, ele vai comprar na outra loja física. Agora, o cliente que olha no site, que ele vai lá na loja, ele quer encontrar o mesmo produto do site. Nós tivemos essa experiência aqui no nosso saque várias vezes. Eu vi um produto na loja e não tem no site. Eu vi um produto no site e não tem na loja. Hoje não, hoje pode vender o produto, a loja vende o produto que está no site, só não está lá fisicamente na loja, todos os produtos, e o site vende todos os produtos, inclusive que está na loja. E a loja fala, mas é uma venda que seria minha. Ok, estou te passando a venda, vai com o CEP mais próximo, entrega. Então, com isso, resolveu essa situação. Eu não vejo como concorrente, ainda existe um certo preconceito, né? Algumas lojas ainda encaram dessa forma, a gente vai tratando uma a uma, explicando, mostrando as ferramentas que estão ali para ajudar, né? O cliente, a gente tem que atender o cliente onde ele está, né? Ou é no WhatsApp, ou é no Facebook, né? Ou é no Instagram, ou é no site, ou é na loja, onde tiver. Então, essa é a ideia. E onde tiver o CEP mais próximo, entrega o produto, e se o cliente for na loja, né, vende para a fábrica entrega e passa a parte dele, a comissão dele. Eu acho que é o que você falou, tem que ir onde o cliente está, o cliente já é o mini-channel, ele já está circulando por diversos canais, né? Então, assim, não estar presente em um canal é uma perda que é geral, né? É uma perda que é tanto para o e-commerce também para a loja física. Eu acho que essas iniciativas de aliar a loja física e trazer o chão de loja para a jornada digital, como os e-commerce, como a venda assistida, aceleram esse entendimento, mas na minha visão é uma coisa irreversível. Rafa, tem uma outra pergunta aqui, da Melissa Silva. Como que você enxerga a relação entre marketplace e loja própria?
a gente entende que os marketplaces são fatores importantes nas estratégias, mas que a partir do momento que eles são o único canal, você está fazendo uma transformação digital em partes, terceirizando as suas vendas de uma outra forma, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como que você enxerga isso? Legal, cara, é uma ótima pergunta, porque isso pode ser justamente um ponto que no começo parece ser só um detalhe, mas que pode ser justamente o ponto que lá no futuro pode te prejudicar gravemente ou não. O que acontece quando a gente fala de e-commerce e loja própria, tá? Pense o seguinte, por que você coloca uma loja num shopping, por exemplo? Você coloca uma loja num shopping, por exemplo, porque lá tem o tráfego de pessoas que você precisa, né? Lá tem o tráfego na segmentação, inclusive, de pessoas que você precisa, legal? Quando a gente fala do marketplace, a ideia de você entrar no marketplace é justamente essa. O marketplace em si, ele tem o que você vai brigar muito para ter no começo, que é tráfego, legal? É isso. Mas você vai colocar seu produto lá, esse tráfego vai vir para você e você vai efetivar uma venda. Show de bola. Do outro lado, quando você tem a sua loja própria, você vai ter que colocar uma grana bem interessante, bem importante, né, para poder começar a atrair pessoas e trabalhar. E isso demora. Envolve uma série de fatores, que envolve ali o posicionamento da sua marca, que envolve o seu produto, enfim, você vai ter um tempo ali para poder crescer. No marketplace, você consegue já monetizar rápido. Então, olha só, dito isso tudo que eu estou falando, você pode ter no começo, enquanto você constrói a sua marca e você não monetiza ainda com ela, pelo menos da maneira que você precisa, você pode colocar seus produtos no marketplace e começar a vender lá, assim, de certa forma rápido. Qual que é o erro que normalmente, e aí aluno e até alguns clientes meus já cometeram e alguns quase cometeram? É o seguinte, nossa, que legal, coloquei meu produto no marketplace e estou vendendo. Por que eu preciso então ter minha loja? Sabe por que você precisa ter sua loja? Porque o marketplace tem a regra dele. Amanhã ou depois ele muda a regra do jogo, aumenta a comissão, enfim, cara, e ele decide vender o seu produto por você, se você for só um intermediador, e aí você, cara, se lascou lá dentro, entende? Então, você não pode ficar dependente de marketplace. Enxerga o marketplace como mais um canal de vendas. Ah, Rafa, pô, mas aquela comissão, cara, é muito alta, 15%, 20%. Vamos fazer uma conta? Eu tenho aqui uma tabela que faz isso, uma conta que, cara, assim, olha só. Quando você tem a sua loja, você coloca dinheiro em mídia, certo? Você coloca dinheiro em mídia, você contrata profissional de marketing, você contrata agência, você faz tudo isso. Legal? Legal. Quando você tem sua loja, você também transaciona pelo seu gateway de pagamento. Então, você paga ali uma porcentagem, 3,99%, 3%, 2,5%, vai dependendo da negociação, que entra tudo na sua margem. Quando você começa a fazer uma conta, pode ser que o que você gasta de marketing, mais o que você gasta com pagamento, etc., dê uma média de 15% a 20% da sua margem. Vai depender ali da saúde do seu negócio, vai depender ali da margem que você tem realmente, tá? Mas pode ser que esse custo seja equivalente à comissão que você paga para o marketplace. Então, no final das contas, falando em investimento, quando a gente coloca comissão versus custos de um e-commerce próprio, acaba se trocando 6 por meia dúzia, dependendo da conta que você faz ali, dependendo de como corre a sua operação, entende? Então, faz sentido você trabalhar os dois. O grande ponto é você não criar dependência, tá? Esse é o grande ponto. Você não pode depender de marketplace. Você pode ter o marketplace e construir a sua marca em paralelo. Esse é o grande ponto quando a gente trata de marketplace e marca própria. Oi, Melissa, obrigado pela pergunta. A gente viveu esse drama aqui, e saber se vamos ficar só no marketplace, vamos ficar no site, e a experiência nos trouxe a resposta, né? O marketplace, como o Rafa falou, nos dá visibilidade, nos dá volume de venda, mas com uma margem baixa, né? E o site, ele nos dá, até se construir um público, ele nos dá ele não tem tanta visibilidade que tem o marketplace, né, da marca, mas vai se construindo. E ali nós temos uma margem melhor para trabalhar, trabalhamos produtos, né, com ticket médio mais elevados, que não dá para trabalhar, apesar de ter o produto, né, de ticket médio mais alto nos marketplaces, os clientes que procuram lá no marketplace, eles buscam preço, produto mais básico,
né? Ele vai no site, ele encara como um especialista, né? Como uma loja específica de colchão, né? Então, ali ele sabe que ele vai buscar mais qualidade, um produto de maior valor agregado, e por isso que eu concordo com o Rafa de que os dois são importantes, mas são estratégias diferentes. Não podemos trabalhar a mesma estratégia no marketplace e no site. São complementares, né, Ricardo? É mais um canal. Pessoal, a gente tem dois elogios aqui, da Via do Terno, que é nosso cliente, e também um outro elogio, deixa eu pegar o nome aqui da pessoa, para não cometer nenhuma injustiça. Vamos ver aqui. Carlos Renato falou que é muito interessante saber como a gente está ajudando na parte de B2B e B2C. Já está na tela aí, a Sabrina colocou para a gente. Pessoal, a gente está passando quase 1h20 falando aqui, acho que foi muito rico, eu pelo menos aprendi bastante. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, se puder, bem em breve, para a gente não estourar o tempo, né? E aí depois a gente encerra, tá? Podemos começar, Ricardo, pode começar por você. Bom, consideração final, gente. Acompanhe, acompanhe, acompanhe e acompanhe. O e-commerce não é só subir o site e deixá-lo vender sozinho. E fazer revisão semanal ou mensal. É todo dia, se possível 2 vezes ao dia. De manhã, chegou, faz um teste de compra na sua loja, percebeu que está um período grande sem venda, testa de novo, aciona a agência, aciona a plataforma, não está vendendo, não está entrando vendo o que está acontecendo, e a gente já vai tentar entender o que aconteceu. Tá? Agradeço a participação de todos, e quero deixar um cupom de desconto, a Sabrina acho que passa aí para todo mundo, né? Para quem precisar trocar o colchão por esses dias, tá aqui o cupom de 10%, só inserir lá no checkout, tem um campo lá, cupom de desconto, insere lá Probel 10, Jet Talks, tá? Que teremos o prazer em atendê-los. Muito obrigado. Vai lá, Rafa, com você. Boa, show de bola. Gente, assim, queria muito agradecer aí a presença de todo mundo, pô, plena terça-feira aí, todo mundo tá acompanhando aqui firme e forte com a gente. Obrigado aí por todos estarem presentes. Chape, agradeço demais aí também a parceria. Rodrigo, Ricardo, obrigado mesmo. E é aquele negócio, gente, se eu puder dar uma dica para vocês, eu reforço o que o Ricardo e o Rodrigo falaram, no sentido de acompanhem no dia a dia, acompanhem, assim, muito, muito de perto o que está acontecendo e tenham players parceiros, tá? Ninguém faz nada sozinho nesse mundo aqui, nem plataforma, nem agência, nem cliente, tá? Então, é bem isso. E mais do que isso, entendam, se vocês souberem a limitação que vocês possuem, isso é algo que, cara, assim, faz uma diferença gigantesca. Entendam até onde vocês conseguem chegar, porque isso é sabendo o que falta para vocês aprenderem que vocês vão conseguir evoluir, entende? Assim, cara, ego em e-commerce não rola, cara, ego em e-commerce não rola. Hoje eu aprendi coisa pra caramba com todo mundo aqui, eu tenho certeza que o Chapo também, o Rodrigo também, o Ricardo também. Então, cara, esse é o principal ponto. Não rola ego em e-commerce. Então, é isso, galera. E contem com a gente pro que vocês precisarem aí, tá? De verdade mesmo. A gente tá aqui para ajudar todo mundo, tá? Coloquei até aqui canal de conteúdo aqui nos comentários. Se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade, tá? Coloquei Telegram, coloquei o meu Insta também. E, cara, tô aqui para ajudar todo mundo. Fechou? Rodrigão, fecha a conta aí, depois eu falo um pouquinho. Legal. Então, acho que basicamente a escolha de fornecedor e do parceiro é o que vai determinar, e obviamente o teu empenho em desenvolver isso é que vai determinar o seu sucesso. Então, não é porque eu contratei a agência que eu não vou fazer nada, não é porque eu contratei a plataforma que eu não vou fazer nada. Não, o teu comprometimento também como cliente é o que vai fazer a gente conseguir todo mundo ter sucesso. Né? Todo mundo ganha com isso. A agência está ganhando, a plataforma está ganhando e você está ganhando, que está faturando. Então, acho que entender a importância disso justamente e a relevância disso é que vai fazer você ter sucesso. De novo, queria agradecer todo mundo aí, acho que teve bastante gente aí participando, obrigado mesmo, a gente fica muito feliz, dá bastante trabalho fazer isso, mas eu acho que é com carinho e, de novo, com bastante dedicação que a gente faz, a gente gosta bastante de fazer para todo mundo, para a gente poder ensinar um pouquinho aqui. Obrigado, viu, pessoal? Eu queria agradecer primeiro ao Ricardo, ao Rodrigo e ao Rafael, que
reservaram um tempo para compartilhar conteúdo com a gente. Queria fazer uma menção honrosa ao nosso time JET, que ajudaram muito no sucesso desse projeto e de vários outros. Estamos longe, mas estamos juntos, estamos misturados, todo mundo. Encerramos por aqui mais um JET Talks. Obrigado pela audiência. Todos os conteúdos ficam gravados e postados no nosso canal do YouTube. Siga o canal, aperte o sininho para ser informado de todas as novidades. E a gente está aqui. Vem para JET. Muito obrigado e até mais.